Tem mais prestação de serviço e muita informação a respeito do que está acontecendo lá em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Nós tivemos a confirmação nesta manhã, atualização, 36 mortes causadas ainda muitos desaparecidos, Pedro, muitos então desaparecidos. com o risco real de que esse número aumente nas próximas horas. É isso aí, o Jornal Gente volta amanhã às 8 horas da manhã com muita informação e notícia para você. Quinto Sinal vai marcar 10 da manhã aqui na... O Jornal Gente fica por aqui. Você fica com a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Rede Bandeirantes de Rádio. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Estamos iniciando mais um Manhã Bandeirantes dessa quarta-feira, dia 25 de fevereiro. A gente sempre fala, o ano começa depois do carnaval, fevereiro está indo embora. E nós temos vários assuntos para conversar com você hoje. Mas eu queria começar com uma notícia que não é muito boa. Antes vou falar uma notícia boa. Nós estamos aqui acompanhados do Edson Freitas, do Alan Zanelato, eles fazem parte do timão do Gil Kleber. A gerência de jornalismo é do Walter Sena, a direção geral é do Rodolfo Neves. Você pode participar conosco, pode mandar para cá a sua sugestão, sua pergunta, sua bronca, seu elogio, o que você quiser, tá bom? Não manda áudio que não dá para a gente ouvir. Manda uma mensagem de texto, 971021493, 971021493 e você nos ajuda até às 11h30 a fazer o Manhã Bandeirantes de hoje. Também estamos em todas as plataformas, no portal bandmulti.com.br e também no YouTube. É bom, você clica lá no YouTube e você vê a cara bonita dos nossos entrevistados de hoje. Mas eu falei que não ia começar com uma notícia muito boa, ela não é muito boa mesmo, porque a gente está vivendo um momento muito ruim com as fortes chuvas que estão atingindo a zona da mata de Minas Gerais. Até agora são 37 mortos, 7 na cidade de Ubá, 30 na região de Juiz de Fora. O que está acontecendo lá? O vice-governador Matheus Simões esteve lá ontem, ele disse que no caso de Ubá o problema maior é o rio. O rio subiu, já baixou de nível e a situação está mais ou menos controlada. Mas em Juiz de Fora não, porque a questão é de deslizamento e desmoronamento. Ontem à noite ele disse, eu estava lá na cidade por volta das 8h30, sabe aquele alerta da Defesa Civil que treme o celular, que sai, vai fazendo barulho? As pessoas receberam esse aviso, não saíram de lá e houve deslizamento, desmoronamento. Para vocês terem uma ideia, tem 33 pessoas desaparecidas, tem 30 mortos e 33 desaparecidos. Então a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, está todo mundo trabalhando na zona da Mata de Minas para tentar minimizar esse problema e a gente espera que haja investimentos também, porque o vice-governador disse que todo o dinheiro que tem ido para o Estado tem ido para resolver problemas que já aconteceram e não dá para prever, Nath Luquezzi, problemas futuros. Então a gente pede que eles esqueçam essa briga de bandeira política, porque uma hora é o governo federal, outra hora é o governo estadual, que eles se unam, porque o mais importante é preservar vidas. Com certeza. Eu queria saber de você, Nath Luquezzi, se vai chover hoje. Com certeza. Bom dia, Edson. Bom dia a você, ouvinte. Pois é, hoje continuamos com um tempo bem instável, principalmente até amanhã aqui na região, quinta-feira, por conta da combinação típica do verão, calor, umidade e da atuação agora de sistemas meteorológicos em altitudes mais elevadas, que é o que impulsiona o desenvolvimento dessas nuvens mais profundas, que são as nuvens que geram as tempestades. Então, por isso, é importante que as autoridades permaneçam em alerta, porque, de fato, até o final da semana, nós vamos ter chuvas com nuvens profundas, muita tempestade. Então, nesses dias anteriores, essas chuvas, esses temporais, ocorreram de forma mais isolada. A gente até comentou aqui, às vezes
não vai chover na região onde você mora, mas chove bastante em outra região, mas esses reflexos localizados agora vão ser de maior intensidade. Então hoje e amanhã as chuvas podem ocorrer dessa forma ainda um pouquinho mais distribuídas, mas de maneira generalizada. Embora as temperaturas elas não vão subir tanto nesses últimos dias, assim, não tanto, mas ainda é bem alta, 28, 30 graus. Bastante. Bastante. A sensação de abafamento deve se manter bem latente até quinta-feira. Na quinta, a passagem de uma frente fria vem para reforçar ainda mais essas instabilidades, fazendo um cenário favorável às chuvas para persistir até a sexta. Na sexta-feira, essas chances vão diminuindo, essa passagem dessa frente fria vai ser rápida, a frente fria já vai começar a se deslocar para o estado ali do Rio de Janeiro e as temperaturas mínimas devem cair um pouco durante a madrugada. Então a gente vai ter esse alívio nas temperaturas na sexta-feira durante a madrugada. A probabilidade de chuva para sábado e domingo ainda não existe, então ainda é 0%, mas a gente sabe que quando se trata de tempo, a gente não consegue prever ainda, porque é meio de semana. Mas eu sigo atualizando vocês, a tendência para sexta-feira ainda de pouca chuva e de tempo um pouquinho mais firme no final do dia. E a gente já começa com o Carlos Roberto Bueno dizendo aqui, todo dia tem ônibus quebrado. Quebrou na rodovia Santos Dumont, a SP-75. É uma das portas de entrada para a cidade de Campinas. Aliás, essa chegada pela Santos Dumont, pela rodovia da Anhanguera, esses motoristas acabam afunilando ali no começo da manhã, é muito complicado. A prefeitura até já anunciou uma obra ali de duplicação, principalmente em cima da ponte do córrego Pissarrão. Essa obra vai demorar cerca de 1 ano aí, mas será feita uma intervenção ali para aumentar as pistas em cima da ponte, para fazer com que a chegada a Campinas e a saída sejam mais leves para o motorista, principalmente nos horários de pico, de manhãzinha e à tarde. Nath Luquez, eu cheguei aqui no Complexo Bandeirantes hoje de manhã, vi um tumulto aqui, tanta gente bonita que eu não tinha visto. Você pode me falar o que está acontecendo aqui hoje? Hoje nós temos a nossa segunda edição, porque a primeira foi um sucesso, inclusive na primeira nós tivemos as entregas dos prêmios do Band Destaque, que a gente fez no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Sim. Nosso time de digital aqui da Band bem forte, e agora a gente está com o nosso Rap Talks também, o nosso Band Talks, que foi um happy hour da última vez, foi mais no final da tarde, e dessa vez a gente trouxe um café da manhã para conversar com figuras públicas aqui. Tem pão de queijo? Tem pão de queijo. Ai, tem tanta coisa gostosa. Eu comi, você não comeu, né? Deixa eu ver se vai ter aí na hora que acabar. Eu acho que na hora que acabar. Pra ver se 11h30 vai ter Você ainda. deveria ter ido antes, viu? Eu falo que... Ninguém me chama pra essas coisas. Mas a gente não precisa ser chamado, a gente entra e vai. Sim. Pois é, e tá rolando o Band Talks. Hoje eles estão nesse mood de trazer cinegrafistas, videomakers, profissionais do audiovisual que fazem a diferença. Que fazem total diferença. E hoje a gente vai receber a Carol. A Carol, que ela é empresária, criadora do Senhorita, que é uma marca que nasceu aí há mais de 10 anos, com uma equipe completa, especializada em foto, vídeo, principalmente de gastronomia, e que ao longo dessa última década, além de ter no ano de 7 anos de comemoração aí da empresa, uma nova comunicação, uma nova identidade visual, trocando o nome de Senhorita Gourmet apenas para siglas agora, comida, diversão e arte. A gente vai conhecer, então, o nome por trás de tudo isso. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada! Tô super feliz de estar aqui. Bom dia, Edson. Bom dia, Nath. E um ano aí de muitas comemorações, né? Foi. Fechamos 2025 com uma bela comemoração, que foi o prêmio da Band como o melhor criador de conteúdo pro Senhorita, e isso, assim, fez toda a diferença pra gente começar um ano com ainda mais energia. A gente ficou muito feliz. Até chorei, pode contar isso? Pode contar. Porque eu não finjo demência não, viu? Eu falei, eu não acredito! Liguei pro meu marido, pai, mãe, contei pra todo mundo, postei no Instagram, fizemos o vídeo, foi muito legal. E parabéns aí, Grupo Bandeirantes, por essa iniciativa, né? Por abrir essas portas para os influenciadores que hoje vocês mesmos falam que são as vozes da nossa cidade. Não tem como você viver mais fora desse mundo, né? Carol, mas eu queria saber qual é o diferencial do trabalho que vocês realizam. Qual que é o pulo do gato? Bom, a gente começou, o Senhorita Gourmet era para ser um site de receitas, né? E quando a gente começou a criar esse site e fazer as fotos pro site das receitas, eu comecei assim, além de ficar encantada, vi que eu era
bem exigente com o resultado das fotos que iam para esse site. E eu me apaixonei por esse universo da fotografia de gastronomia. Então, até hoje, a gente já atende vários outros nichos, né? Não é só gastronomia, é comida, diversão e arte. E o nosso grande diferencial é realmente o profissionalismo na entrega do conteúdo. Então, pra gente, tem sempre um fotógrafo, um videomaker profissional, para que a gente possa contar para os nossos seguidores e divulgar qualquer que seja a ação dentro do Senhorita de uma maneira mais bonita. Principalmente quando a gente fala de comida, o famoso vamos comer com os olhos primeiro. Aí né? você tocou num assunto interessante, porque eu não conhecia a Nath Lucchesi, daí mandei umas mensagens, ela mandou uma foto tão bonita, e depois quando eu cheguei aqui, eu vi uma outra pessoa. Ai, mas, Carol, eu quero saber o seguinte. Acontece comigo também. Você faz as fotos, a gente vai lá, a gente encontra aquela comida bonita na foto? É isso que eu quero saber. Encontra. A gente sempre deixa muito claro que o Senhorita, ele não faz uma manipulação de imagem, né? A gente já trabalhou com algumas marcas onde a gente usa bastante o Photoshop e o famoso meramente ilustrativa, mas hoje em dia 90% dos nossos trabalhos é a comida ali, do jeito que ela chega na mesa. A gente tem um diferencial, Edson, que a gente chama de produção. Então, hoje, a foto de gastronomia do Senhorita, a gente fala de foto e produção. A gente vai fazer a foto no estúdio do Senhorita, tá bom. Do quê? De um sorvete. O sorvete é do quê? De chocolate. Então, a gente compra todas as barras de chocolate, a gente coloca o paninho ali que vai ficar bonito, a gente cria aquela cena de aconchego da comida, né? Ou de beleza mesmo. Então, a comida ali é real. 90% das vezes, né? Às vezes tem algum outro trabalho mais publicitário, que aí é tudo que a gente fala que é fake mesmo, né? O da propaganda. Mas na maioria das vezes não. Pode ficar tranquilo que você vai encontrar. A foto é bonita, o prato também. Tem umas fotos que a gente vê até saindo uma fumacinha. Hoje em dia a gente consegue, com os equipamentos, muita tecnologia, né? Dá pra fazer, não precisa de Photoshop, não. Chegou quentinho da cozinha, vai. E aí, Edson, Nath, é aquele caos, né? Porque chegou o prato ali na mesa pra ser fotografado, gente, vai perder a fumaça, vai perder o brilho. E aí a gente, óbvio, vai usando algumas técnicas, né? Por exemplo, a carne tem que ser muito rápido pra ela não ficar feia na foto. Então, de vez em quando, vai dando uma pincelada de azeite, assim, em cima da carne pra ela não perder o brilho. Mas, normalmente, a gente usa só o que a gente pode comer pra comer depois. Porque é muita comida, né? O time fica, cadê? Qual a hora de comer? E como que é a abordagem do cliente? Porque a gente sabe que nem todo mundo é nativo da internet. Então, pra você explicar esse trabalho pro cliente, para esse cliente entender como que vão ser os resultados para ele, porque muitas das vezes o cliente só quer que gere venda. E não é só sobre isso o trabalho com a internet, né? Acho que a maneira mais fácil e assertiva de chegar até o cliente, ou o cliente chegar até o Senhorita, é a divulgação. Então ele fala, quem que fez esse vídeo aqui? Quem fez essa foto aqui? Quem criou essa campanha, né? Não só de gastronomia. A gente. Mas vocês fazem tudo aí? É outra coisa também que é legal e um diferencial hoje do Senhorita. A gente abriu o leque lá. Saiu só do trabalho foto e vídeo e abriu esse leque. Então, hoje a gente atende o cliente em várias frentes e aí ele prefere fechar tudo com a gente, que acho que fica mais fácil lidar com uma pessoa só, né? Eu gosto muito de comida, Carol. Eu tava pensando até em abrir um canal no YouTube. E eu tava pensando em chamar esse projeto de Baião de Dois. O que você acha? Eu cedo pra você por um tempo. Ou se não, melhor já tem. ainda. Já tem. Ou melhor ainda, você vai gravar pra gente no Baião de Dois, com a gente. O Baião de Dois foi um projeto muito legal que a gente fez com o Fernando Consoni, que é arquiteto e ex-participante do MasterChef. E aí o queridão resolveu morar na Itália, né? E aí a gente tá com esse projeto um pouco parado, ele vem pro Brasil de vez em quando, mas fica muito corrido o tempo que ele fica para que a gente grave 40, 50 episódios pra sair pro YouTube. E aí a gente deu uma parada, mas é um grande projeto do Senhorita. Eu queria muito voltar.
Era bem legal. E eu não fazia nada, né, Edson? Só ficava lá apresentando e o Fernando lá, cozinhando. Eu adorei. Senhorita, né? Essa é uma palavra e as pessoas até chegam e falam, senhorita. Assim. Até eu, quando vou falar dela, eu falo, a senhorita. A gente esquece que é a Carol por trás de tudo isso. Você criou algo que não existia. Porque não é uma agência. Eu queria entender a diferença de uma agência de publicidade e do que é o Senhorita, do que é esse projeto. É exatamente isso. Bom, hoje em dia a gente acaba chamando de agência mesmo, porque não tem como fugir disso, mas a gente deixa bem claro para o cliente que nós não somos uma agência de marketing. Então a gente leva as ideias e a agência de marketing dele vai desenvolver. Então, o que você acha da gente fazer isso? Eu acho legal. A gente tem várias ideias, modéstia à parte, a gente fica ali o dia inteiro com a cabeça funcionando para levar, inclusive, novidades para os clientes. Mas perdi o que eu tava falando com esse barulho. Das agências. Eu achei que já tava na hora de eu parar de falar. Não, é o nosso toque. Esse é só o quinto sinal. É o quinto Entendi. sinal. Quando for pra eu parar de falar, 10 e 15. você fala, tá, Nath? Porque eu falei que a gente ia ter um problema sério aqui. A gente fala pouco, né, Você Edson? sabe aqueles programas de televisão que quando você erra a resposta, some no choque? Acontece isso, fica tranquilo. Comigo tem que ser assim mesmo, na informalidade. Bom, eu queria perguntar para você, quando você vem para um evento como esse aqui na Band, como você veio hoje, você vem em busca de quê? De novos conhecimentos ou de compartilhar a sua experiência? Essa pergunta valendo $1 milhão. Na verdade, eu vim mesmo pra ver se a Band me adota. Né? Na verdade, é essa. A gente já... É o segundo toque que a gente já vem, e aí ali você o network. Mandou currículo? Com certeza. Mandou currículo, não? Opa! Pra todo mundo. Já namora a Band faz tempo, né? É um network, uma das frentes do trabalho do Senhorita é o trabalho de relações públicas. Hoje em dia, com certeza, é o que eu mais gosto de fazer. Você é formado em quê? Eu sou formada em turismo. Turismo. Em turismo. Meu pai tinha uma agência de turismo, teve durante 30 anos, e eu fiz a faculdade de turismo, mas eu mais passeava mesmo do que fazia a faculdade. Eu sempre gostei de viajar, é uma das frentes hoje também da empresa, que é uma divulgação bem legal pra gente, e eu sou apaixonada por isso. A gente fala, eu trabalho pra viajar. E em muitas pessoas, às vezes, que estão ouvindo a gente, pensa, né? Uma empresária, muitos são empresários. Quando que você sentiu essa necessidade de ter um time? Porque muitas das vezes a gente não consegue segregar o trabalho, porque, eu faço melhor isso aqui. Como gerir tudo isso? E qual conselho você poderia dar para um empresário que está ouvindo a gente, que tem esse pensamento de, não, mas eu vou fazer melhor, conseguir entregar essas demandas para outras pessoas? Foi um marco, assim, bem importante dentro do Senhorita, porque o meu sócio, que é o meu marido, né, virou para mim um dia e falou assim, você precisa contratar fotógrafos para a empresa. Eu falei, não, o fotógrafo da empresa sou eu, né? A fotografia, ela é uma arte, não tem como eu... divulgar uma foto dizendo que foi do Senhorita, mas foi de outra pessoa. Ele falou, Carol, tem, né? As empresas crescem. Hoje você vai num restaurante... eu fui contra. No começo falei, você tá maluco, de jeito nenhum. E eu que fazia tudo. Desde do alimento, da produção, da foto, da edição. E era bem cansativo. Primeiro, que chegava uma hora que a gente não tinha mais como ter novos clientes, porque eu não dava conta. E segundo, que isso me incomodava bastante. E aí um dia ele me deu um exemplo que eu falei, é verdade. Ele falou, hoje você vai no restaurante de um chefe famoso. Não é o chefe que tá cozinhando pra você, mas o restaurante é dele e o prato é dele. Então é isso que você precisa criar no Senhorita. Você precisa criar um time que possa atender algumas frentes e para que você fique livre para captar novos clientes ou para ter esse papel mesmo de empresária da empresa e não da fotógrafa da empresa. E hoje, meu time maravilhoso... E como você escolheu quais seriam essas funções? Ai, Nath, as funções ou as pessoas? As pessoas, as funções, a dedo. Né? Imagino. Porque elas representam o seu nome também. Muito, muito. Hoje em dia, eles são até divulgados mesmo dentro do Senhorita, né? Eu tô com o Gustavo aqui fazendo foto, eu tô com o João gravando vídeo, a Thay, assessora do Senhorita, fala com ela, liga pra ela, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, assim. Esse ano o Senhorita completa 10 anos, e eu tô muito feliz com o time, porque além de ser um time de profissionais excelentes, eles
são influenciadores também. Então, acho que eles entendem muito bem qual é a rotina do Senhorita, qual é a abordagem para um influenciador contratado, para o cliente. Tô feliz da vida. Quer vir para o time, Edson? Eu tô pensando, viu? Como todos os outros, como todas as outras funções, é um trabalho de responsabilidade, porque principalmente com relação a uma comida, se você errar, se você tiver algum problema, vai gerar um problema de saúde. É assim, aquela velha história de que eu posso dizer, eu fiz uma entrevista boa hoje, eu conto para uma pessoa, mas se você vem aqui e pisa na bola comigo, eu conto para 50, 100 pessoas. É verdade. É um problema sério esse, de saúde pública, não é, Carol? É sério e, infelizmente, se deu tudo certo, é o que você falou. É obrigação. Às vezes a pessoa nem elogiar vai, né? Verdade. Mas se der errado, é um problema grave. Mas hoje em dia a gente também escolhe muito bem os nossos clientes. A gente chegou numa etapa do Senhorita que a gente também pode escolher os nossos clientes, né? E falar, não, isso não é do nosso perfil, não vamos divulgar ou não vamos fazer essa sessão porque aqui não é legal de ambiente para fazer e tudo mais. Acontece muito pouco, graças a Deus. Que bom. Mas acontece, uai. E qual a importância da influência? Porque hoje, como você tem um time, vocês têm que estar muito alinhado nos seus pensamentos, no que a Carol acha, no que a Carol entende. Porque assim, você entra em alguns viés, tipo político. Eu vi que a Virgínia falou que ela não entra em alguns assuntos. Até onde vai o limite da sua influência? Não, a gente não entra. O Senhorita não é pra isso, né? O Senhorita é comida, diversão e arte. Então é um posicionamento da empresa de que a gente não, de vez em quando ali solta um assunto mais um assunto mais polêmico, mais política e religião, de jeito nenhum. Tá certo. Eu estava pensando também, mas é difícil, né, Carol? Quando você está falando da fotografia, por exemplo, se você é fotógrafo, você contrata um fotógrafo, e aí o cara faz a foto, você fala assim, pô, essa foto ficou bacana, mas se fosse eu ia fazer de um jeito. Tem isso também, mas é natural da profissão que você escolheu, não é? É assim mesmo, né? É o que faz pulsar também o coração, né? Eu era muito centralizadora, né? Então, assim, foi quando mudou a identidade visual do Senhorita, o contrato de uma equipe e tudo mais, não foi tão fácil para mim. Mas daí a gente achou uma equipe que comunica como se eu estivesse comunicando. E hoje a gente também tem uma abertura muito legal de chegar e falar, olha, isso eu não achei que ficou tão legal, vamos mudar tal coisa. E eles também, a própria equipe também. Às vezes a gente brinca, né? A gente tá numa sessão ou fazendo alguma divulgação e eu falo, vamos fazer de tal jeito? Aí o Gustavo ou o João, que são os fotógrafos e videomakers, falam assim, não, vamos fazer de outro. Eu falei, eu não mando nada aqui mesmo, né? Então vamos. As ideias são pessoas, né, Edson, Nath? E essas pessoas foram escolhidas para estarem no time do Senhorita porque elas são boas. Então, nada mais justo do que eles opinarem também e muito melhor para mim eles trazerem sempre novas ideias. E aí, o que você tem? Chega uma hora que vocês já estão tão grandes aqui na cidade que as ideias parece que não tem mais para onde ir, mas tem para onde ir. Qual que é o futuro do Senhorita? O que você imagina daqui 10 anos, né? Já esses 10 já foram, agora os próximos 10 anos, aonde você quer chegar? No lugar do Edson seria maravilhoso. Olha, eu já tentei roubar o lugar do Edson na entrevista umas 3 vezes. Você sabe que a próxima pergunta minha seria essa, né? Contato com você, currículo manda pra onde? Vamos, bora. E fica tranquilo, Edson, que a gente não vai deixar de convidar pro café da manhã, viu? Aqui no Senhorita, o que mais você vai receber é convite pra comer e beber bem. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Se eu fosse santo, eu ia viver de promessa, eu ia ficar feliz da vida. O Gil Kleber, que é o nosso chefe aqui da área técnica, ele fez aniversário e não mandou um bolinho de caneca pra gente. Eu tô cansado de promessa, Carol. O Gil? O Gil Kleber. Ô, Gil, da próxima vez, então, você liga pra Thay lá no Senhorita e fala, Thay, tô precisando de um bolo. Pronto, a gente arruma em 5 minutos. Muito bom. Quem quiser encontrar vocês, faz como? @senhoritasrta.cda, que é o Pura Comida, Diversão e Arte. Tudo bem? Tudo ótimo. Conversamos aqui hoje com a Carol Mesalira, empresária criadora do Senhorita.
Muito obrigado, volte sempre e vai voltar para a festa agora? Vou voltar pra festa, bora fazer negócios, né? Claro. E muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Em 10 anos de Senhorita, é a primeira vez que a gente dá uma entrevista pra rádio. Mentira! Então a gente tá Que muito honra. feliz, conquistando aí novos selinhos, novos prêmios. Acho que antes de você ir embora, seria muito legal a gente falar sobre exatamente isso que a Band está criando, né? Esse contato entre o digital e a gente, né? O jornalismo de credibilidade que a Band já faz há muitos anos, rádio, TV. Qual que é a importância para quem está na internet também chegar nesse mundo? A Band é pioneira nisso, né? Eu sou da cidade de Campinas, então ela é pioneira nisso, teve uma ideia genial e ela, fora essa abertura de um network, de palestras, de ter um acesso a um programa de TV, a rádio, ela tá trazendo pro Senhorita, por exemplo, posso falar por mim, né? Marcas incríveis. Então, tem essa intermediação da Band com os influenciadores e com a empresa, né, que tá sendo, assim, excelente pra gente. Eu acho que uma coisa muito legal também nos talks e nesses encontros é sempre um influenciador trazer um convidado. Porque a gente vai abrindo, né, as portas para outras pessoas também, que às vezes você fala, nossa, eu não conhecia a influenciadora e a Carol do Senhorita trouxe num talk e ela é excelente, vamos trabalhar com ela. A gente não tem esse problema no Senhorita, graças a Deus. O nosso papel a gente sempre brinca como relações públicas, bater na porta, abrir e você entrar. 10h25, a primeira vez a gente nunca esquece. É verdade. Vamos a um rápido intervalo, amanhã Bandeirantes volta já. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Copa do Brasil 2026. Cobertura completa com a equipe líder de audiência na Rádio Bandeirantes. Nesta quarta-feira, o Guarani fará sua estreia na Copa do Brasil. Vai enfrentar o Castanhal às 15h30 no Estádio Modelão, em Castanhal, no Pará. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, lá, lá, lá. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. O 26º Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino de Clubes acontece pela primeira vez em Campinas entre hoje, dia 25 de fevereiro, e 1º de março, no ginásio do Taquaral. 9 equipes do Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Equador participam da disputa. O torneio é organizado pelo Vôlei Renata, com supervisão da Confederação Sul-Americana de Vôlei e apoio da Prefeitura de Campinas por meio das secretarias de
esportes e lazer, de cultura e turismo. Os times estão divididos em 3 grupos e os melhores avançam para as semifinais no dia 28 de fevereiro. A final será no dia 1º de março e o campeão garante vaga no Mundial de Clubes de 2027. Os ingressos podem ser solidários com doação de 1 quilo de alimento. Toda a renda será destinada ao Banco de Alimentos de Campinas. Os jogos terão transmissão online pelo site da Confederação Sul-Americana de Vôlei. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10 horas mais 30 minutos. A gente tem... nós temos aqui uma reportagem importante que foi feita pela Lucimeire Ramalho, falando de novidades no Hospital da PUC Campinas, porque o Hospital da PUC Campinas é um dos principais hospitais ligados à Igreja Católica, que, para você ter uma ideia, Nath Lucchesi, o Hospital da PUC Campinas, entre atendimentos, exames, consultas, são 5.400 atendimentos por dia. Muitos. Eu fiquei surpreso. Muitos Eu falei, como é que você pode atender toda essa gente por dia? Mas a Lucimeire Ramalho fez uma reportagem e vem novidades por aí no Hospital da PUC Campinas. Nos últimos anos, a média de pacientes no Hospital PUC Campinas tem ultrapassado a casa dos 2 milhões. São cerca de 5.400 atendimentos por dia pelo Sistema Único de Saúde, convênios e particulares. Os pacientes são atendidos para consultas, realização de exames, procedimentos, no pronto atendimento e internações. O papel também é a educação, junto com a assistência, junto com a universidade, colocar profissionais preparados para esse mercado e atender a população naquilo que ela mais precisa, principalmente em situações de desespero, situações de urgência. Apesar da ampla rede de atendimento, a maior parte das pessoas que usam o serviço depende do sistema SUS. Cerca de 80% dos atendimentos são feitos por meio deste sistema. Uma assistência fantástica para a população de Campinas, principalmente a nossa região noroeste. E pensando aqui na parte acadêmica, para o nosso aluno ter essa possibilidade de participar do SUS, fazer esse tipo de atendimento, é um cenário fantástico para a formação deles. Além dos atendimentos no hospital e os cursos voltados à área da saúde, a unidade mantém ainda um centro de pesquisas, focado principalmente no desenvolvimento de novos medicamentos. Desde o início já foram realizadas no centro cerca de 100 pesquisas e outras 67 estão em andamento. E atualmente a necessidade de atualização é contínua, em qualquer área, principalmente na área da saúde. Então é fundamental a gente colocar esse aluno sempre em contato com as tecnologias, mas nunca deixando de lado o contato humano. Para conhecer toda a estrutura do Hospital Católico, estiveram presentes na unidade bispos de várias regiões, acompanhados pelo arcebispo metropolitano Dom João Inácio Miller. Eles visitaram alguns setores como o de odontologia e fisioterapia e também a parte interna do hospital. E para que os atendimentos dos alunos e dos pacientes continuem aumentando por aqui, os investimentos não param. Nós temos a universidade, então o superávit da universidade a gente aplica aqui. Além, claro, nós também sempre estamos melhorando todos os espaços do campus 1 e também aqui, que aqui também é universidade. Tá vendo só? Muitos atendimentos por dia. Hospital da PUC Campinas, e segundo a direção do Inácio Miller, aí, o grande chanceler, vai mudar muito, vai melhorar muito o atendimento em Campinas, mais ainda
vai melhorar a prestação de serviço além do que já é feito hoje. Que bom, né? Que bom, porque saúde é uma pauta que a gente sempre traz aqui, a gente sempre traz números, às vezes, não muito bons ou coisas que não são muito agradáveis, e quando precisa falar bem, falar de algo que é realmente bom para a população, a gente também precisa trazer, né? Verdade. Falando em saúde, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a esclerose lateral amiotrófica, que é muito conhecida como a ELA. Ela é uma patologia neurodegenerativa progressiva que afeta principalmente os neurônios motores. Essas células nervosas, elas perdem a capacidade de transmitir sinais do cérebro e da medula espinhal ali para os músculos voluntários, levando a fraqueza, atrofia e eventualmente paralisia. Um assunto importante, um assunto de saúde pública que a gente vai conversar agora com o neurologista do Veracruz, Alexandre Mota, quem a gente deseja um bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer, uma honra poder participar dessa entrevista com vocês para explicar um pouquinho mais sobre essa doença. Essa doença, ela tem uma progressão, ela é uma doença reversível. Existe cura para ela? A ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, ela é uma doença caracterizada pela morte dos neurônios. Então, a gente tem muitos neurônios na cabeça, e na parte da medula, e na parte dos nervos, e os neurônios, que são os neurônios motores, eles vão lentamente perdendo a capacidade de manter a vida deles. E até hoje, os tratamentos todos disponíveis para ela, nesse sentido, eles postergam essa perda neuronal, mas eles não conseguem reverter tudo isso. Doutor Alexandre, bom dia para o senhor. O meu sogro, Geraldo Lopes, uma das pessoas que mais me ajudaram na vida, ele morreu em 2005, vítima dessa doença. O que eu queria perguntar para você é o seguinte: como é que você pode perceber os primeiros sintomas? Porque eu vou descobrir como é que a gente... vou te contar para você e para os nossos ouvintes, para a net, como é que a gente descobriu que ele estava com um problema. O meu sogro, ele saía lá do Jardim Pauliceia, onde a gente mora, e vinha cortar cabelo aqui, na região aqui da Avenida da Abolição. Então, ele vinha de bicicleta. E um dia a gente recebeu a notícia de que ele tinha sido atropelado. Mas como é impossível ele ser atropelado, porque ele anda de cidade inteira de bicicleta. E aí começou a perda dos movimentos. E quando a gente descobriu, ele já estava indo para a cadeira de rodas. Então, o que eu queria perguntar para você, como é que os familiares podem se tocar de que essa doença está chegando, doutor Alexandre? Perfeito. Ela é uma doença que é caracterizada por fraqueza muscular. Então, é um paciente que começa a ter dificuldade para poder pegar objetos, dificuldade na forma de andar, e lentamente isso vai progredindo. Um sinal muito importante que a gente encontra nos pacientes com ela é uma coisa que a gente chama de fasciculação, que é uma sensação como se a carne da parte do músculo estivesse fazendo um tremor bem leve. Isso é uma coisa muito frequente nessa doença, espalhado pelo corpo todo. E o final, assim, da vida dele demorou, no prazo de um ano, ele foi embora, e a pessoa, ao usar uma linguagem popular que a gente costuma usar aqui, ele ficou pele e osso. É impressionante impressionante o estrago que essa doença faz para o organismo, hein, doutor? É uma doença bastante grave mesmo, do ponto de vista neurodegenerativo. A evolução de cada paciente não dá para definir exatamente como ela vai ser. Tem pacientes que vivem 20, 30 anos com ela, tem pacientes que vivem 1, 2 anos, varia bastante sobre cada população e cada pessoa. Então, a ideia é oferecer um tratamento o máximo de conforto para poder postergar essa evolução da doença e garantir que o paciente tenha a melhor qualidade de vida possível nesse tempo. Postergar porque é irreversível, né, doutor? Exatamente. Ela é uma doença irreversível, até onde os tratamentos hoje estão disponibilizados. Existem algumas causas mais raras de ela que têm um fator genético envolvido. Estão surgindo tratamentos novos, mas na ELA mais comum que a gente conhece, ela não tem um tratamento que consiga reverter a história da doença, infelizmente. Doutor, existem alguns sintomas iniciais que a gente já consegue ver logo de início? E se essa doença pode acometer também pessoas mais jovens ou ela é exclusivamente ali voltada para a população da melhor idade? Perfeito, Nath. A faixa etária mais comum que a gente vê de acometimento da ELA é por volta dos 50, 55 anos, em homens e mulheres.
Existem casos mais raros que podem acontecer em pacientes mais jovens e geralmente os primeiros sinais são esses. É uma fraqueza muscular de um braço, depois vai para uma perna, ou começando da perna, ou uma dificuldade de fala também, que é uma situação bastante comum da gente ver na questão da ELA, e não tem dor acompanhante. É uma fraqueza muscular indolor que vai piorando ao longo do tempo. E eu estava verificando aqui também, doutor, nos preparando aqui para essa entrevista, diferentemente de outras doenças neurológicas, a ELA não costuma afetar os sentidos, né? A pessoa vai vendo a evolução da doença, ela vai sentindo os efeitos, e isso também é um fator complicador, não é, doutor? Com certeza, porque o paciente ele acompanha a evolução da doença, ele vê como é que isso acontece ao longo do tempo, e isso com certeza gera uma carga emocional muito mais importante, e aí traz um peso maior para a doença. Quais são os tratamentos hoje disponíveis? Como que o sistema público de saúde atua no tratamento também, na oferta desse tratamento hoje no país? Perfeito. Hoje, o que nós temos validado para o tratamento é o uso de um medicamento que chama Riluzol, que ele posterga essa evolução da doença, e um outro medicamento que chama Edaravone. O Edaravone ele é feito endovenoso, então ele faz na veia, com soro, enquanto que a parte do Riluzol ele é um comprimido administrado todo dia. Atualmente, o Sistema Único de Saúde oferece o Riluzol e a farmácia de alto custo, e o Edaravone ainda está em processo de aceite. Ainda não está totalmente disponibilizado, mas é um processo que está acontecendo no Ministério Público. E também temos estudos mais recentes mostrando que altas doses de vitamina B12, e exclusivamente essa vitamina, ela tem um efeito benéfico na evolução da doença. Mas ainda não tem uma conclusão muito clara sobre tudo isso. Você estava dizendo aí dos primeiros sintomas, né? A gente fica preocupado também com esses sintomas todos. Até eu citei o exemplo aí do meu sogro, o caso da bicicleta, né? Mas, doutor, como é que as pessoas... como é que, na sua experiência, como é que as pessoas têm reagido? Porque você sabe quando você está com algum tipo de problema, você olha para você e fala, eu estou sentindo essa dificuldade, estou sentindo aquela dificuldade. Além da medicação, um tratamento para a cabeça também, acho que é importante para você, sabendo que você não vai se livrar da doença, para você enfrentar as dificuldades que virão pela frente. Um apoio psicológico também é importante, não é, doutor Alexandre? Com certeza. Da minha experiência, além de ser uma doença que o diagnóstico ele é mais difícil feito, geralmente os pacientes passam com vários médicos, têm uma dificuldade na realização desse diagnóstico e depois chegam no especialista, que é meu caso. Então, já é uma jornada mais longa, então o paciente já suspeita que esteja com alguma doença mais grave acontecendo. E quando a gente faz o diagnóstico, uma das coisas que eu acho que é mais importante é garantir tanto acompanhamento psicológico desse paciente, então, eventualmente algum tratamento para alguma depressão, ansiedade que surge ao longo do caminho, como também, o que eu acho que é o mais fundamental, o que mais validado a gente tem, é o acompanhamento em equipe multidisciplinar. Então, não é acompanhamento só com médico, é com físio, com terapia ocupacional, com nutricionista, com a parte de fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiologia. É toda uma equipe que, em conjunto, trabalha e consegue garantir melhor qualidade de vida. Doutor Alexandre, o hospital que você presta serviços, né, o Hospital Veracruz, tem algum plano que prevê o tratamento dessa doença? Tem plano de saúde? Tem remédio no SUS? Dá uma palavra de esperança para a gente, doutor. O que nós temos hoje bem consolidado? Depois de ter o diagnóstico, o paciente consegue, não com muita dificuldade, a obtenção do Riluzol, que é o melhor medicamento que nós temos nessa parte da ELA. Isso é obtido via saúde pública, e da minha experiência, dos hospitais que trabalho, tudo, uma grande parte dos pacientes consegue a liberação via convênio médico ou via judicial do medicamento Edaravone, que é o outro tratamento disponível. Então, o acesso aos medicamentos, ele é possível desde que tenha o diagnóstico bem consolidado e o acompanhamento neurológico certinho. É possível prevenir a ELA?
Prevenir ela, a gente ainda não tem um dado bem certeiro para isso. A gente sabe que existem alguns fatores de risco para ela acontecer, entre elas a questão da idade, e quando o paciente com ela, ele tem um antecedente de fazer muita atividade física, por exemplo, foi um atleta durante 20, 30 anos da vida e depois desenvolve a ela, nesses casos, costuma ser um pouquinho mais agressiva. Mas a gente não recomenda parar de fazer ou não fazer atividade física por conta disso. Muito pelo contrário. Fazer atividade física também é um fator protetor. Que a gente vê de dados dos estudos essa questão, que é uma exceção bastante importante. Doutor Alexandre, nosso ouvinte Adriano Vermelho coloca uma questão aqui, até ele está citando aqui a doutora pesquisadora Tatiana Sampaio, que está na mídia esse tempo todo aí, ultimamente, por causa do trabalho de pesquisa que ela realiza e vem realizando, mas a pergunta do Adriano é a seguinte: doutor, perdoe a minha ignorância, mas diante de tudo que temos visto na evolução da medicina, drogas como, citando aqui a polilaminina, da doutora Tatiana Sampaio, seria a saída defender os neurônios antes do ataque? Nós temos estudos referentes a isso? Nosso país tem destaque nesse estudo? Você responde para o Adriano, nosso ouvinte. Perfeito. Eu acho que essa é uma pergunta muito importante. O que nós temos, que surgiu de esperança nesses estudos, foi uma tentativa de regeneração desses neurônios e evitar que esses neurônios da coluna acabam tendo algum problema nesse sentido. Eu acho que é um passo inicial muito importante. Eu acho que é uma porta de esperança de uma via que a gente consiga restabelecer a saúde do neurônio desses pacientes, mas falar que isso é diretamente o tratamento ou a cura da ela, eu acho que ainda é muito cedo. Ainda não temos estudos validados para falar sobre isso, sobre essa evolução, sobre o quadro, mas com certeza é um assunto de muito interesse nacional e internacional para desenvolvimento de novas terapias. Então, acho que é um caminho muito importante. Eu citei o caso aqui do meu sogro, que aconteceu há 20 anos, e a gente não ouvia falar dessa doença antes. Eu imagino que ela tenha existido sempre, mas ela foi descoberta nos últimos tempos, doutor Alexandre? Essa é a pergunta. É uma doença que ela já existe há muitos anos. Os primeiros relatos que a gente tem de diagnóstico são de 1920, 1930. A questão é que ela se tornou mais conhecida ao longo do tempo, principalmente por conta de alguns famosos, como Stephen Hawking, apresentando a parte da doença. Então ela ficou mais conhecida e hoje, ao ser mais conhecida, é mais fácil de ser feito o diagnóstico. Então a gente ouve mais sobre a doença, mas ela sempre esteve presente. Ela tem relação com alguma outra doença, por exemplo, o Alzheimer, o Parkinson, ou qualquer outra doença ali, doenças do neurônio motor, ou não? Ela é uma doença exclusivamente, só ela ali faz todo esse estrago? 90% das vezes, ela é uma classificação que a gente fala de ela esporádica. Quer dizer, ela não tem uma relação genética. Quando tem uma relação genética, ela pode ter uma associação com um tipo de demência. É uma demência que lembra a demência de Alzheimer, mas ela tem um comportamento diferente, que chama demência frontotemporal. Então, ela pode ter essa correlação, mas ela não é muito frequente, ela é bem rara de acontecer. Doutor, nosso ouvinte, Clafford, está perguntando o seguinte para você. Bom dia. A eletroneuromiografia normal é padrão ouro e pode descartar a ela? Pergunta que o senhor responde para o Clafford. Perfeito, Clafford. A eletroneuromiografia ela é o melhor exame que a gente consegue avaliar se o paciente tem risco ou não tem risco de ela. Porque muitas vezes os pacientes eles podem ter uma queixa da sensação da carne pulando, de que a gente chama de fasciculação, faz o exame do eletroneuro e ele vem normal. Isso aponta para a gente um quadro muito benigno e que provavelmente não é ela. Claro que a gente tem que acompanhar de perto, ver se esse paciente vai desenvolver fraqueza ao longo do tempo ou não e, eventualmente, repetir o exame. Mas sim, a eletroneuromiografia é a melhor forma da gente confirmar ou descartar a ela nesse sentido. Agora são 10h48 e nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o neurologista Alexandre Mota. Obrigada, Alexandre. Obrigada por tirar todas as nossas dúvidas e seja sempre muito bem-vindo aqui ao Manhã Bandeirantes. Eu que agradeço a oportunidade e um ótimo dia para todos.
10h48, ontem o governador Tarcísio de Freitas anunciou mudanças importantes para quem trafega aqui nas nossas regiões. Ele anunciou mudanças com relação aos pedágios aqui da nossa região. Anunciou, inclusive, Nath Luquezzi, que haverá redução nas tarifas de pedágio aqui na nossa região, em alguns casos até 29%. Uau. Então nós estamos preparando aí a fala do governador Tarcísio, porque ele fala principalmente quando mexe no bolso da gente, uma economia de 29%, olha, não é para desprezar não, hein? Com certeza, principalmente nessa questão, né, de pedágios, esse nosso direito de ir e vir. A gente gosta de viajar e muitas das pessoas também usam o pedágio todos os dias para trabalhar. Nós que moramos aqui na metrópole, né, mas muitas pessoas moram nas cidades da região, Hortolândia, Jundiaí, Indaiatuba, precisam fazer o uso do pedágio, então é uma boa. Através do material que a gente recebeu da agência SP, vamos ouvir então o que disse ontem, numa cerimônia em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas com relação aos pedágios aqui da região. Recebemos 4 propostas de empresas interessadas na concessão do lote Rota Mogiana, um projeto que vai modernizar e ampliar 520 quilômetros de rodovias aqui no interior paulista. Para o usuário, isso significa 2 mudanças importantes logo no início: redução de até 29% nas tarifas das praças atuais e cobrança apenas pelo trecho efetivamente percorrido. Em Jaguariúna, por exemplo, a redução vai chegar a 29%. Em Estiva Gerbe, a queda é de 26%. Em Tobi e Espírito Santo do Pinhal, os usuários vão pagar 20% a menos. Ao todo, são 9,4 bilhões em investimentos, com mais de R$500 bilhão em investimentos iniciais para acelerar as primeiras melhorias. As rodovias conectam 22 municípios e vão receber duplicações, passarelas, viadutos e novos trevos, além de um contorno viário em Águas da Prata, melhorando o fluxo e aumentando a segurança. No fim, é estrada melhor, mais segurança e uma cobrança mais justa com investimento pesado para impulsionar o interior paulista. Às 10h50, a gente disse que o Departamento de Água e Esgoto de Americana está executando nessa semana obras de modernização da rede de abastecimento de água da Rua Brigadeiro Faria Lima, no bairro Chácara Machadinho, no trecho entre as ruas Paraná e Pernambuco. A intervenção prevê a substituição aproximadamente de 150 metros de uma rede antiga, atualmente em ferro fundido, por uma nova tubulação em polietileno de alta densidade, o PAD, de 63 milímetros. Também serão substituídos os ramais de ligação que ainda forem de ferro neste trecho. É importante dizer que a ação integra o programa do DAI em ação pela água dentro da Operação Perda Mínima, que reúne iniciativas voltadas à redução de perdas e à modernização do sistema de distribuição do município. Nath. O novo regime tarifário dos Estados Unidos deve poupar aí os seus 46% dos produtos brasileiros exportados ao país. Foi o que foi informado na última terça-feira, dia 24, ontem, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Entre os itens beneficiados estão as aeronaves, que passam a ter agora uma alíquota zero para ingresso no mercado estadunidense. As mudanças ocorrem depois da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que derrubou as chamadas tarifas recíprocas que foram impostas ali pelo governo do presidente Donald Trump com base em legislação de emergência nacional. Em nota, o Ministério informou que com a nova ordem executiva publicada em 20 de fevereiro, cerca de 46% dessas importações brasileiras aos Estados Unidos ficam sem qualquer sobretaxa adicional. Outros 25% passam a estar agora sujeitos à tarifa global de 10%, aplicado com base na seção 122 da Lei de Comércio de 1974. O percentual ele pode subir para 15% conforme o governo estadunidense. Já 29% dessas importações, elas continuam submetidas a tarifas setoriais já previstas na chamada seção 232, mecanismo aplicado de forma linear a diversos países com bases em argumento de segurança nacional, como foi o caso do aço e do alumínio. Antes dessas alterações, aproximadamente 22% das exportações brasileiras estavam sujeitas a sobretaxa de até 40% ou até 50%. O presidente Donald Trump fez um pronunciamento de 1h e 48 minutos ontem
falou que o sonho dele é ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ele disse que em 8 meses ele acabou com mais de 10 guerras e anunciou também os tarifaços aí de 15%. Enfim, o Donald Trump quer ver também se muda. Eu acho difícil, acho até impossível, mas ele está tentando mudar a legislação lá nos Estados Unidos, mudar a Constituição, porque o presidente dos Estados Unidos ele só pode ocupar por 2 vezes o cargo, né? De forma contínua, 4 anos mais 4, ou de forma alternada, como aconteceu com Donald Trump, né? Ele ficou 4 anos, perdeu para o Joe Biden, voltou agora, e ele vai ficar mais 4, e ele quer ficar mais 4 anos. Acho difícil que a Constituição dos Estados Unidos mude por causa do Donald Trump, mas ele está causando lá em todos os aspectos. A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, realizou no início desta semana um encontro com feirantes da economia solidária para apresentar as principais realizações e indicadores de 2025, além de projetos previstos para esse ano, como cursos de vendas online e de empreendedorismo, além da criação de novas feiras e eventos para ampliar oportunidades de comercialização. Importante que essa reunião tenha acontecido e você tem no site da Prefeitura os locais onde acontecem as feiras e você pode acessar tudo no campinas.sp.gov.br. Esse anúncio da Prefeitura sobre novas ações para feiras de economia solidária em Campinas. Ainda sobre Campinas, a Prefeitura encaminhou nessa semana à Câmara Municipal o projeto de lei complementar que institui a Escola de Justiça de Campinas. O objetivo é promover a formação jurídica continuada a agentes públicos municipais, como também difundir conhecimento jurídico a toda a sociedade. Essa iniciativa ela reforça, no âmbito municipal, uma política estruturada de formação e atualização jurídica, contribuindo ainda mais para a elevação da qualidade técnica dos processos e das decisões administrativas, a uniformização de entendimentos e o fortalecimento da segurança jurídica na atuação do poder público. O secretário responsável pela área ressalta que a criação da EJE Campinas não implicará em aumento de despesas ou na contratação de novos servidores. Ele disse que o investimento para a manutenção da escola sairá da dotação já existente da Secretaria de Justiça. Bom, daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos fazer um rápido intervalo agora, vamos antecipar aqui o nosso intervalo, porque depois do intervalo, a Nath Luquezzi conversou com a Márcia Lopes, que é ministra das Mulheres, sobre vários assuntos, sobre o Dia Internacional da Mulher, a mensagem da ministra também, e a gente vai acompanhar esse bate-papo, uma entrevista que a Nath Luquezzi fez com a ministra Márcia Lopes no começo da manhã, e a gente vai reproduzir daqui a pouco para você. Até já! Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. O show Encantado da Páscoa deste ano terá 14 apresentações gratuitas aqui em Campinas entre os dias 13 de março e 5 de abril em vários bairros aqui da cidade. O lançamento aconteceu ontem, terça-feira, no Paço Municipal de Campinas. O espetáculo é um musical que leva o público para Coelândia, onde coelhos se preparam para a Páscoa. A apresentação tem dança, personagens, interação com as crianças e uma missão divertida para encontrar os ovos de Páscoa. A estrutura contará com segurança, acessibilidade, espaço para pessoas com mobilidade reduzida e banheiros adaptados. Luzes, efeitos especiais, fantasias e músicas ajudam a criar o clima da data. O projeto é realizado pela Prefeitura por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação. Quer saber mais? Acesse bandmuti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol!
no FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Manhã Bandeirantes. 10 horas e 59 minutos, voltamos aqui com o nosso Manhã Bandeirantes. Nath Lucas. E hoje a Rádio Bandeirantes foi convidada aí a participar junto a outros colegas jornalistas das rádios espalhadas pelo Brasil inteiro do programa do Governo Federal, Bom Dia Ministra, e a apresentadora Karine Mello falou um pouquinho com a ministra sobre esse aumento dos casos de feminicídio. Foi um programa todo voltado aí a março, né? Março é o mês da mulher, nós temos o Dia da Mulher, então a gente falou um pouquinho... Dia 8 agora? Dia 8, falamos sobre os planos, né, do Ministério, mediante todos esses aumentos de casos de feminicídio e outros assuntos. Eu também aproveitei para tratar com ela no último caso que aconteceu aqui pertinho, em Bragança Paulista, com uma árbitra que foi, né, muito criticada, Daiane Muniz, que foi criticada, alvo de críticas aí, apenas por ser mulher. Então a gente vai conferir um pouquinho, um trechinho dessa entrevista que foi bem especial hoje no Bom Dia Ministra. Mas vamos começar falando um pouco desses dados do feminicídio, né? Chamei a atenção aqui que na última década a gente teve um aumento de casos de feminicídio e eu quero lembrar que em 2015 tivemos a tipificação do crime de feminicídio, né? E apesar disso, os aumentos, né? O aumento do número de casos. Queria saber, ministra, a que a senhora atribui esse aumento, né? O Ministério tem atuado bastante. A senhora tem aqui estado com a gente, né? A gente tem conversado bastante, muitas campanhas, né? Muitas ações de fortalecimento dessa rede de proteção, como eu bem destaquei aqui. O que a gente pode atribuir a essa situação de agora, ministra? Bem, Karine, primeiro entender e reafirmar que essa é uma questão estrutural, histórica, que tem raízes mesmo, né, no patriarcado, isso é no mundo todo, no machismo, na misoginia, e é uma questão da sociedade, né? Então nós só vamos vencer esse processo contra todas as violências, né, porque isso foi sendo naturalizado, banalizado. E como a gente tem dito, o feminicídio é o fim da linha. A nossa campanha foi essa, né? Não deixe chegar ao fim da linha, ligue 180. Então, o que nós temos visto, primeiro que o Brasil tem cuidado da legislação. Então, nós temos uma legislação importante, a tipificação do feminicídio, né, esse aprimoramento em 2015 foi muito importante. As campanhas, no sentido de que as pessoas denunciem, também têm sido muito importantes. Nós sabemos que o 180, no período de 2016 a 22, ele sofreu, né, muitos prejuízos, esse serviço, porque houve uma fusão com outros canais e isso confundiu muito as pessoas. E nós, quando no governo atual do presidente Lula, a partir de 2023, isso mudou e aí o Ligue 180 foi aprimorado, criamos um painel de dados, não é só mais um canal de denúncia, mas nós temos 350 mulheres que dia e noite permanecem lá recebendo quase 3 mil atendimentos por dia e 425 denúncias de violências por dia de todo o Brasil. E ao receber a denúncia, as servidoras identificam de onde são essas mulheres, onde elas moram, e aí entram
contato com as delegacias, com a Patrulha Maria da Penha, com o Ministério Público. Então, isso é uma dimensão que também traz à tona, porque nós estamos estimulando não mais a subnotificação. Ao contrário, nós estamos partindo do princípio de que quando uma mulher é morta, que isso seja caracterizado como feminicídio. E ao final do processo investigativo, então se tem, né, a conclusão. E, na verdade, e uma outra questão que é que o Brasil viveu há pouco tempo, vamos dizer assim, no governo passado, um processo também muito pesado de estímulo às violências. Quando um governo estimula o uso de armas, quando o governo tem um desrespeito absoluto em relação às mulheres, quando na pandemia nós tivemos uma omissão do Estado, do governo federal principalmente, isso levou a um processo de adoecimento da população. Isso levou a um processo de banalização mesmo, de naturalização, de achar que as pessoas podiam fazer o que quisessem, né? Então, nós trabalhamos sempre nessas duas perspectivas, queremos cada dia mais políticas públicas efetivas, estruturantes, que os poderes se integrem, legislativo, judiciário, executivo, que a mídia cumpra o seu papel, que nós tenhamos nos currículos escolares conteúdos, né, que também isso foi proibido, que as crianças pudessem entender o que é igualdade de gênero e o que é uma relação, né, boa, amistosa, respeitosa entre os gêneros, enfim. Então, essa é uma questão que obviamente nos preocupa muito o presidente Lula, todo o governo, mas temos um horizonte que é justamente abrir cada vez mais esse diálogo, investir cada vez mais na rede de serviços de proteção às mulheres. E aí, a gente vai agora para Campinas, vamos a São Paulo, vamos lá para a Rádio Bandeirantes, porque a Natália Luquezzi está com a gente hoje também. Oi, Natália, um ótimo dia para você. Ótimo dia, Karine. Bom dia, ministra. Ministra, recentemente em Bragança Paulista, durante uma partida do Campeonato Paulista, uma árbitra ela foi alvo de críticas de um jogador porque ele achou um absurdo uma mulher apitar um jogo desse porte. Como é que o Ministério se manifesta sobre esse caso? Como que esse tipo de posicionamento só reforça os desafios de nós, mulheres, que a gente ainda enfrenta para ocupar espaços de liderança, de autoridade, inclusive no esporte? Exatamente, Natália, você tem toda a razão, né? Essa é uma luta árdua de todas nós mulheres e de toda a sociedade que tem compromisso, não é, com a igualdade de gênero. Assim que eu ouvi e soube dessa notícia, nós já nos manifestamos, eu já me manifestei no Instagram, não é, no sentido de indicar e de mostrar que isso é mais um caso de violência política de gênero, não é, de absoluto desprezo, de absoluto machismo. Infelizmente é inadmissível. As mulheres não precisam provar mais nada do ponto de vista da sua capacidade de exercer qualquer cargo no setor público, privado, né, com absoluta competência, determinação, generosidade, compromisso com os direitos da sociedade. Então, nós nos manifestamos, nós também enviamos, né, a essa árbitra, a juíza, a toda a nossa solidariedade, e essa nossa relação com a CBF e com todos os times é exatamente para isso, né, para a gente instituir uma outra cultura, uma outra relação, um outro patamar de conhecimento, porque há muita ignorância, inclusive, né? E há mesmo um resquício, uma consequência de uma formação absolutamente machista, né? Que vai separando, que vai discriminando e que vai tratando a violência como se ela fosse normal. A violência, o desprezo, a ofensa às mulheres, e nós não podemos admitir isso. Que bom que você trouxe essa situação aqui, e quero lembrar que nós estaremos em São Paulo no dia 1º de março, num ato muito importante que eu não sei se eu vou poder falar aqui, Karine. Vamos agora falar desse ato, diga lá. Bom, agora, março, nós temos o dia 8, que é o Dia Internacional das Mulheres, mas nós já adotamos o mês de março. A partir do dia 1º até o dia 31 de março, nós teremos pelo Brasil afora, todos os dias,
algum ato, alguma atividade em relação às mulheres. Os estados estão participando desse processo, o governo federal, o Ministério das Mulheres e todos os outros órgãos públicos. E nós começaremos agora, no domingo, dia 1º de março, com um ato político muito importante em memória da Tainara, aquela mulher que foi arrastada, que teve as suas pernas mutiladas e que depois veio a falecer. Então nós estaremos naquele espaço, naquela avenida onde ela foi arrastada. Nós temos as grafiteiras que farão um belo trabalho artístico naquele muro, todo o muro que é dos Correios e também uma parte deles da Prefeitura. Teremos um mastro empapelado contra o feminicídio, teremos um grande cortejo com o trio, a presença da família da Tainara, que por sinal nós tivemos a notícia ontem que uma amiga da Tainara também sofreu feminicídio, lamentavelmente. Então isso vai ser um ato que marca não só uma homenagem à memória da Tainara, que foi brutalmente assassinada, que sofreu esse feminicídio, mas todas as mulheres do Brasil. Então a gente convida a todos e todas que puderem estar lá às 10 horas da manhã, no dia 1º. Nós vamos começar o mês de março marcando esse processo, né, de solidariedade e de consciência que cada vez mais os parlamentares, os prefeitos e prefeitas, governadores e governadoras, todo o sistema de justiça, toda a sociedade e a mídia estejam juntas e juntos para a gente enfrentar isso que ainda é um desafio imenso do Brasil e do mundo. Aliás, importantíssimo esse ato em São Paulo, que é o estado que lidera aí o ranking de feminicídios, seguido aí de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Então é muito simbólico, sim, né, ministra? Muito 268 feminicídios no ano passado, em São Paulo. Um número muito grave, muito alto. E é isso, é importante que esses atos tragam a consciência. E antes a senhora falava aí com a Natália, da Rádio Bandeirantes, sobre essa questão no futebol. É bom que esses valentões se acostumem, porque no ano que vem a gente teve aqui o ministro André Fufuca do esporte antes do carnaval. No ano que vem a gente tem a Copa, né, do Mundo de futebol feminino aqui no Brasil. Exatamente. Né? Esperamos aí estádios cheios, isso como mesmo. Ele bem disse aqui. Então é bom que se acostumem, claro, né? E o presidente Lula, inclusive, terá um ato esta semana que vai falar da Copa feminina, né, do ano que vem, e nós teremos aí a honra de fazer uma grande mobilização junto com todas as mulheres, junto com todos os esportistas, né, que sabem que esporte não pode ser crime, que esporte tem que ser, né, para uma vida saudável, e é isso que nós queremos. Então estaremos juntas aí com o Fufuca e com a CBF, com todas as instituições que organizam essa grande Copa feminina, que será muito importante. 11h11, ouvimos então aí a participação da Natália Lucchesi, conversando com a ministra Márcia Lopes, ministra das Mulheres. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo, momento em que adentro do estúdio aqui o Gil Kleber trazendo um bolo de caneca pra gente, para celebrar o aniversário dele essa semana. 11h11, vamos a um rápido intervalo, a gente volta já na sequência, na reta final do Manhã Bandeirantes. E com notícias do portal bandmulti.com.br, com a Rafaela Oliveira, que também já está aqui. Até já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. A Prefeitura de Vinhedo promove no próximo sábado, dia 28, o dia D da campanha de combate à dengue de 2026. A ação vai usar escolas municipais como pontos de apoio para mobilizar alunos e familiares. Equipes da Vigilância em Saúde farão visitas às casas, com autorização dos responsáveis, para orientar a população a recolher objetos que possam acumular água e virar criadouros do mosquito Aedes aegypti. De acordo com a Secretaria de Saúde, a cidade registrou apenas
apenas um caso de dengue este ano até agora. A orientação é que os moradores reservem 10 minutos por semana para verificar possíveis focos de água parada. Entre os cuidados estão deixar recipientes virados para baixo, limpar ralos com frequência e colocar areia nos pratos de plantas. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Manhã Bandeirantes. 11h15, antes da Rafaela Oliveira e os destaques do portal bandmulti.com.br, estou registrando aqui uma mensagem do Edmilson. Ele está dizendo aqui: Edson, Nath, bom dia. Lembra quando eu falei de construir uma galeria no estacionamento do autódromo, lá no Taquaral? Pois bem, acho que o prefeito ouve o programa de vocês. Ele fez um fogo na careca. O Dário Saad tem uma publicação que chama Fogo na Careca, falando exatamente o que eu coloquei na mensagem enviada para vocês. Ele está reproduzindo aqui. Tomara que seja feito isso mesmo, tomara que o prefeito ouça mesmo a Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Rafaela Oliveira, e os destaques do portal bandmulti.com.br às 11h15. Bom dia. Entre os destaques do portal Bandmulti hoje tem mais um feirão aqui na cidade de Campinas, que acontece nesta sexta-feira no Clube Bonfim Recreativo e Social. Serão oferecidas mais de 1.000 vagas em diversos setores e a participação de 15 empresas com triagem ali pelo CEPAT, que é o Centro do Trabalhador. As oportunidades de emprego, elas contemplam diferentes níveis de escolaridades e áreas, com número de vagas para auxiliar operacional de logística são 130 postos, com salário a partir de R$ 2.200. E a maior remuneração é para supervisor de logística, com salário de R$ 5.800. Nesse é exigido o nível superior e experiência em gestão. Então, quem precisar um emprego ou está querendo mudar de emprego, essa é uma ótima oportunidade aqui na cidade de Campinas. Ah, sem sombra de dúvida. O feirão de emprego é espetacular. Eu não estou me preocupando com isso, porque o dia que a Band me mandar embora, eu conversei aqui com a Carol Mesalira, ela é do Senhorita, já me ofereceu um emprego aqui. Então, eu estou tranquilo. Mas você que está começando o ano desempregado, é uma baita de uma chance, principalmente com um salário como esse que a Rafa disse aí, 5 mil, um pouco mais de 5 mil reais, você pode se candidatar, de repente você vai para o feirão, as empresas já estão lá, de repente você corre o risco de sair empregado até, né, Rafa? É um alto risco, são 15 empresas no local, então...
Bom, e outro destaque ali do portal Band Multi é um idoso de 77 anos que foi vítima de roubo e agredido durante esse assalto ali na rua Vanderlei Paz Soares, no bairro Jardim Nova Europa, em Hortolândia. Esse crime aconteceu ontem de manhã e até o momento o autor desse assalto ele não foi preso e a gente conseguiu as imagens de monitoramento que mostram exatamente que quando esse agressor, esse assaltante, ele segue o idoso, agride ele e foge com os itens roubados. Então, esse é um dos principais métodos, principais provas usadas para a polícia para tentar identificar esse criminoso. Então, se você tiver alguma informação, entre em contato com a polícia, porque esse idoso de 77 anos, ele continua hospitalizado e permanece em observação devido às agressões que ele sofreu. A gente estava conversando hoje de manhã, falando das câmeras de monitoramento. Hoje, para onde você olhar, tem uma câmera de monitoramento. Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal, mas a gente espera sempre que seja uma forma de você ajudar na identificação de crimes como esse que a Rafaela trouxe para a gente, uma agressão covarde que esse senhor sofreu. Então tomara que as câmeras ajudem na identificação do criminoso. Exatamente, quem quiser ver o vídeo, souber do local, morar por lá, a matéria ainda está no portal bandmulti.com.br. Continuando aqui na região de Campinas, Campinas vai se tornar a capital do vôlei sul-americano a partir de hoje. O ginásio do Taquaral será palco da 26ª edição do Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino de Clubes, que segue até domingo. O torneio ele reúne equipes de 5 países: Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Equador. A competição ela promove também a solidariedade com ingresso solidário, mediante doação de 1 quilo de alimento não perecível obrigatório em dia de finais. E todas as partidas têm transmissão ao vivo pelo site da Confederação Sul-Americana de Vôlei. Que legal. Legal, bacana. Muito legal. E tem equipes da Argentina, do Equador e do Brasil. Tem 3 equipes, 2 de Minas, o Sada Cruzeiro e o Itambé Minas, e também o time aqui de Campinas, o Vôlei Renata. Só para completar que o Edmilson está dizendo, olha, eu estou trabalhando, viu? Não pense que eu fico só ouvindo o programa de vocês, não. Mas a gente sabe. E é bom fazer companhia para você. Ele diz assim, é que a atividade que eu executo permite ouvir a Rádio Band. Que bom. Privilégio que agradeço a Deus por isso. Muito obrigado ao Edmilson, prestando atenção aí nos destaques do portal bandmulti.com.br. Na rádio e ter aquele tempo para acompanhar o portal Band Multi, porque essas são algumas das notícias. Tem muito mais lá. Tem muito mais, né? Exatamente. O que mais que tem no portal? Bom, por enquanto é isso por hoje, mas quer saber mais? Acesse o portal bandmulti.com.br. A gente está acompanhando a confusão que aconteceu ali na Unicamp, também teve operação aqui na região da Polícia Civil, então tem muita coisa para ficar por dentro. E amanhã, quinta-feira, já tem agenda. Já tem agenda. Eu tô adorando a agenda na quinta. Nossa, tem o Tom Cavalcante em Campinas, fiquei sabendo. Vai ser bom. Vai ter uma coisa... Tem o Raça Negra. Raça Negra. Parece que vai ser em Paulínia, se eu não me engano. Você quer tanto evento? São muitos eventos. Eu ouvi dizer que esse show do Raça Negra é de graça. Aí é espetacular. Então amanhã eu quero saber, Rafa, você traz pra gente amanhã aqui Trago, no sim. Vou adiantar que tem já tá no portal, tem 2 festivais aqui em Campinas. São festivais aqueles que a gente gosta muito, eu particularmente amo, que reúne comida, show ao vivo, banda cover. Então eu adoro esse tipo de festival na cidade. Muito bem, muito obrigado, Rafa. Tchau, tchau, gente. Tá lembrando aqui que tem o Festival da Coxinha também, a gente falou ontem. Que na Estação Cultura. Meu Deus do céu. Só não pode a coxinha, só não pode custar R$30, né? Mas é o seguinte, olha, os alunos das escolas municipais de educação básica, Ana Rita Alves Ludic, na Vila Alvorada, e Marina Rinaldi de Carvalho, no Jardim das Tulipas, isso aqui eu tô falando de Jundiaí, viu? Participaram ontem da primeira atividade do ano, que chama Ludicidadania. A iniciativa é desenvolvida pela Guarda Municipal de Jundiaí, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, e é voltada aos estudantes do 4º ano do ensino fundamental. Muita atividade, as crianças gostaram pra caramba, e é uma iniciativa legal
do setor de educação lá de Jundiaí. Nath. Falando em crianças, a Prefeitura de Campinas já lançou ontem, terça-feira, dia 24 de fevereiro, a programação do Show Encantado da Páscoa de 2026. Mas já? Pois é, porque agora faltam menos de 40 dias para Páscoa, Aliás, os né? supermercados estão cheios de ovos de Páscoa. Meu Deus do céu, eu não tava... Olha, tinha panetone até ontem em casa, agora a gente já tá com ovo de Páscoa. Meu Deus, o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, eles estão chegando tudo junto. O evento vai ser realizado, então esse evento de Páscoa da Prefeitura de Campinas, ele vai acontecer dos dias 13 de março até o dia 5 de abril. Eles fazem toda uma programação. Vão ser 14 apresentações gratuitas distribuídas em diferentes regiões do município. A Prefeitura tem feito bastante essa descentralização dos eventos, né, para que as pessoas não precisem se deslocar até o centro muitas das vezes para ter acesso aí a toda essa diversão. Durante o lançamento, o prefeito Dário Saad destacou a consolidação da iniciativa, já virou calendário oficial da cidade. Ele mencionou que o Show Encantado da Páscoa chega ao 3º ano agora, sendo realizado em diferentes regiões, levando atividades culturais e de entretenimento para os bairros. Ele lembrou que no ano passado foram 11 apresentações para um público aproximado aí de mais de 11 mil pessoas. E eles querem ampliar esse alcance agora dessa iniciativa, que já provou a boa receptividade por parte aí dos bairros. Uma estrutura fenomenal, as apresentações elas vão contar com estrutura preparada para receber o público, esquema de segurança, recurso, acessibilidade, e vai ser o show mesmo, o Show Encantado da Páscoa, é uma produção musical temática que transporta o público para Coelholândia, a cidade onde os coelhos trabalham, preparam a grande celebração pascal, com números de dança, personagens, interação ali com as crianças. E no site da Prefeitura você encontra a relação das datas e dos bairros das apresentações. Então, já no dia 13 de março já começa no Jardim Esmeraldina e assim segue Carlos Lourenço, Campo Grande, Nova Europa, Padre Anchieta, Barão Geraldo, Satélite Irizum, entre outros bairros aqui da cidade vão receber o Show Encantado de Páscoa. Aproveitar para mandar um abraço aqui para o PA, para o Foguinho e também para o Marco José, que trabalham aqui conosco. Dizer para eles que em Sorocaba está sendo desenvolvido um projeto chamado Dia da Beleza, promovido pela Prefeitura de Sorocaba por meio da Secretaria da Mulher. Esse evento aconteceu ontem no Centro de Referência Assistência Social CRAS de Ipiranga, e nessa edição as mulheres tiveram a visita de pequenas misses de Sorocaba e região. Foi um dia especial onde elas puderam tirar fotografias, participar de concursos de maquiagem. Foi um dia bem bacana também, e elas saíram bem mais bonitas do que entraram nesse evento que foi promovido pela Prefeitura em Sorocaba. E um acidente de trânsito deixou uma mãe e uma filha feridas nas avenidas Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, ali nas proximidades do Parque das Crianças, na cidade de Indaiatuba. Na manhã desta quarta-feira, dia 25, uma câmera de segurança registrou o momento. O veículo ocupado pela mãe e pela filha foi fechado por outro automóvel. Depois da manobra, a condutora perdeu o controle da direção e teve assim o seu carro lançado para o outro lado da via. O veículo acabou colidindo violentamente em um poste. As duas vítimas sofreram ferimentos moderados e já foram socorridas, levadas aí ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo, onde elas permanecem até então sob cuidados médicos. A Guarda Civil Municipal esteve no local realizando toda a preservação da área até a finalização do atendimento e levantamento das informações. E claro, você continua muito bem informado no nosso portal também, que eles vão fazer toda a cobertura, bandmulti.com.br. 11h25, enquanto você se prepara para dizer quais são as atrações do Band Mulher de hoje, eu quero dizer que os radares em Campinas estão flagrando motoristas andando até a 170 km por hora nas avenidas da cidade. Mais de 9 mil infrações superaram 50% o limite. Muitos radares, muitas câmeras, os motoristas não estão acreditando. Ao todo, no ano passado, foram 452.408 infrações registradas. Relacionadas à velocidade, do total de 799.016 infrações, penalidades aplicadas no período. Então, de quase 800.000, 452 foram excesso de velocidade. 76 mortes registradas,
43 casos foram analisados, 35 tiveram envolvimento de alta velocidade ou velocidade inadequada. Os motoristas precisam ter um pouco mais de consciência. Nath Luquez. Com certeza. E às 1h30 a gente tem um encontro marcado na tela da Band Mulher. Hoje a gente traz de atração, nós vamos falar um pouquinho sobre essas dores do trabalho, principalmente a LER. Quem já escutou, quem já ouviu falar, quem já teve LER, geralmente sabe como é que funciona essa questão. E a gente também vai trazer um desfile de moda. O que quer dizer LER mesmo? LER? Lesão por esforço repetitivo. É isso mesmo, exatamente. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E também vamos trazer um desfile de moda para a gente... Às vezes falta inspiração de look e a gente não consegue pensar em algo que valorize o nosso corpo. Então a gente vai trazer um desfile hoje exatamente sobre isso, todos os corpos, a gente tem visto, Se eu for lá, meu corpo vai ser valorizado? Vai ser valorizado, todos os corpos podem ser valorizados. Só precisa ali de um toque de mágica e hoje a gente vai dar todas essas dicas. Além de, claro, todos os babados do mundo dos famosos. Eu espero você à 1h30 junto com Lari Lopes e o nosso timaço do Band Mulher. E 10h para 7 da noite, Edson Souza retorna aí à tela da Band junto com Walter Senna, que comanda o Band Cidade, certo? Então, se eu for lá, meu look vai ser valorizado. Vai ser um lookão. Como diz a torcida do Atlético Mineiro, eu acredito. Tem que acreditar pelo menos, né? 11h28, o final do nosso Manhã Bandeirantes. Amanhã a gente volta às 10 da manhã. E olha, o Heitor tá voltando, hein? Ele tá abraço, voltando. até lá. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap.